Oi, gente. A Procuradoria-Geral da República tem sido predominantemente omissa. Tem sido uma instituição nas mãos do Augusto Aras que tem abdicado das suas funções republicanas. Mas agora, sob intensa pressão do Supremo Tribunal Federal, finalmente pediu um inquérito sobre alguma coisa relacionada ao Bolsonaro, nesse caso, para apurar a prevaricação, o crime de Bolsonaro, no caso da Covaxin. Não sei nem qual é a melhor pronúncia. Se alguém tiver certeza se é Covaxin ou Covaxin, me diz aí nos comentários, né? A Procuradoria se manifestou pela abertura de investigação contra o presidente. A CPI da Covid também está investigando a vacina indiana. Então, finalmente, nós temos essa investigação. Foi a ministra Rosa Weber, né, que pressionou, e a Procuradoria-Geral da República, que está hoje sob o comando do Augusto Aras, pediu ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a abertura de um inquérito para apurar o suposto crime do presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso das compras da vacina Covaxin. A suspeita sobre a compra de vacinas veio à tona em torno da compra da vacina indiana, quando a Folha revelou no último dia 15 o teor do depoimento sigiloso do servidor Luiz Ricardo Miranda ao Ministério Público Federal, que relatou pressão atípica para liberar a importação da Covaxin. Vocês lembram, eu já falei sobre isso em vários vídeos. Esse depoimento é uma evidência poderosa de que existiu pressão para a liberação dessa vacina, enquanto, e vamos lembrar, a vacina foi liberada em 97 dias, a vacina da Pfizer, levou 330 dias. E a vacina da Pfizer teve e-mails ignorados, né? Enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Com a abertura do inquérito, caso venha a ser autorizado pelo Supremo, Bolsonaro passa a ser investigado oficialmente perante o Supremo pelo caso da Covaxin. Geralmente, nesse tipo de procedimento, a Polícia Federal e a PGR têm de pedir autorização do STF para realizar medidas investigativas. Depois de finalizar a investigação, a Polícia Federal produz um relatório e a Procuradoria decide se denuncia os envolvidos ou se pede o arquivamento do inquérito. Eu vou adiantar para vocês que a probabilidade maior é que a Procuradoria-Geral da República peça o arquivamento independentemente das provas, a não ser que essas provas sejam de alguma forma tornadas públicas e aí a pressão sobre isso seja tão grande que impeça. Eu não estou dizendo isso para desanimar vocês, mas é porque o histórico recente do Augusto Aras na direção da Procuradoria-Geral da República sugere pessimismo, mas o pessimismo não indica inação, não é porque a gente é pessimista que a gente não vai fazer nada, a gente tem que pressionar. Eu estou aqui fazendo um vídeo denunciando isso e vocês podem compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e ajudar o vídeo a ganhar alcance para justamente a gente criar mecanismos de pressão para que isso seja investigado até as últimas consequências, né? Quando é caso de denúncia, o STF precisa definir se aceita a acusação e se torna investigado em réu. Caso siga essa linha, é aberta uma ação penal que, ao final, pode resultar ou não em condenação. Inicialmente, a Procuradoria havia pedido para aguardar o fim da CPI da Covid para se manifestar sobre a necessidade ou não de investigar a atuação do chefe do Executivo. Rosa Weber, que é a relatora do caso, porém, rejeitou a solicitação e mandou a PGR se manifestar novamente sobre o caso, claramente pressionando, dizendo, olha, tem que investigar isso daqui. Pode ficar esperando o negócio de CPI da Covid para isso não. Em uma decisão com duras críticas à PGR, a magistrada, aliás, as duras críticas que a Rosa Weber fez, eu assino embaixo e as minhas seriam muito piores, mas enfim. A magistrada afirmou que a Constituição não prevê que o Ministério Público deva esperar os trabalhos de comissão parlamentar de inquérito para apurar eventualmente delitos. Quer dizer, essa justificativa da PGR é doida, tipo, sabe de uma... A gente vai esperar a CPI da Covid terminar para ver se a gente investiga. A CPI da Covid terminando seria uma oportunidade de diminuição da pressão justamente para a investigação não acontecer. E não existe nenhuma previsão de se utilizar desse tipo de estratégia, de instrumento. Né? Então, não tem nada a ver isso daí. E a Rosa Weber, nesse caso em particular, agiu corretamente. E a gente sempre tem que singularizar, né? Porque o Supremo Tribunal Federal também tem isso das suas.
Não há no texto constitucional ou na legislação de regência qualquer disposição prevendo a suspensão temporária de procedimentos investigatórios correlatos ao objeto da CPI. Esse linguajar jurídico é simplesmente para dizer que não tem nada que diga que a PGR tem que esperar a CPI da Covid terminar. Isso daí foi manobra que eles tentaram jogar que não colou. A PGR, então, recuou e pediu a abertura do inquérito contra Bolsonaro. A Procuradoria solicitou a Rosa Weber que seja autorizada a busca de informações junto à Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Procuradoria da República no Distrito Federal e a CPI da Covid sobre as negociações relativas à Covaxin. Ou Covaxin, como você achar melhor. Aqui tem outras matérias sobre isso. A PGR também pediu aval para a Polícia Federal produzir provas, inclusive de testemunhas, para identificar se houve de fato prevaricação do chefe do executivo. Isso aqui é muito importante porque a gente precisa dessas provas, desses órgãos, e precisa que essas provas se tornem públicas para que não só a pressão política possa existir, mas que processos possam ser conduzidos. Então, essa é uma atitude realmente importante e que a gente tem que elogiar que ela esteja sendo tomada. Claro que com todas aquelas ressalvas e todos aqueles cuidados que a gente tem que ter em relação a essa Procuradoria-Geral da República, porque o indicado que está lá foi indicado por Bolsonaro. E não só o procurador, mas boa parte do entorno da PGR tem indicações políticas, o que indica uma possibilidade forte de indicação política. Tem gente de carreira lá também, mas tem parte do executivo da Procuradoria-Geral da República, digamos assim, das pessoas que coordenam a Procuradoria, que foram indicados. E o Augusto Aras é a principal indicação. A PGR, já disse isso aqui, a PGR também requer que a Polícia Federal seja autorizada a acolher o depoimento do chefe do Executivo e dos autores de denúncia de irregularidades. O deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde. Essas pessoas, então, vão ter que dar depoimento e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro pode ser convocado a dar o depoimento. Embora eu tenha sérias dúvidas que ele dê esse depoimento. Ele provavelmente vai tentar se esquivar. A manifestação é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques. Interessante não ser assinada pelo Augusto Aras, não é? Curioso. Jacques afirmou que é necessário esclarecer se Bolsonaro se omitiu sobre as denúncias de irregularidades que chegaram até ele e se o presidente agiu de maneira intencional com o intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É necessário investigar para ver se ele preferiu a Covaxin em vez de outras vacinas porque estava superfaturado e tinha alguém levando um, não é? Que realmente dá um interesse pessoal bastante grande quando tem gente que você conhece levando um dinheirinho e esse pessoal depois pode financiar a sua campanha para a reeleição? Não é? A despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isso é, satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato, cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providência. Esses advogados falam de um jeito que eu... O que ele está dizendo aqui é... Ele acha que, olha só, já está emitindo uma opinião que parece que tem dúvidas sobre se tem evidências ou não de quem cometeu o crime. Toda investigação tem alguma dúvida, você não precisa dizer isso. Dizer isso parece que você está querendo proteger o presidente e seus apaniguados. Né? Mas ele diz que o interesse público precisa ser investigado e tal. Isso precisa ser esclarecido. Traduzindo para um português mais claro e não esse juridiquês peçonhento. A Procuradoria pediu que seja estabelecido um prazo de 90 dias para adotar as providências a fim de concluir, de se concluir, né? Se houve ou não prevaricação. Agora a Rosa Weber deve decidir se atende ao pedido e determina a instauração do inquérito ou não. Além desse caso, a Procuradoria da República do Distrito Federal também investiga supostas irregularidades nas negociações. Investigar as irregularidades nas negociações tem a ver com o provável superfaturamento. Bem, é uma notícia boa. O fato da
Procuradoria-Geral da República ter sido obrigada a investigar isso. É uma notícia boa. E agora a investigação está chegando mais perto do Bolsonaro e dos seus pessoas ligadas a ele. Se isso vai levar a punição, se isso vai levar a algo mais sério, realmente nós não temos como saber de antemão, obviamente. Mas a atitude da Rosa Weber impressionar, isso está sendo investigado e provas estarem sendo buscadas, são notícias boas. Claro que a declaração do vice-presidente da PGR já indica que o interesse deles é em abafar. Eles estão fazendo isso sob pressão. Mas a pressão que o Supremo Tribunal está fazendo e a pressão que nós vamos fazer na mídia alternativa vai continuar. E eu conto com a ajuda de vocês divulgando esse vídeo, divulgando nosso material, se inscrevendo no canal e quem sabe até se tornando membro ou apoiador do canal para a gente continuar pressionando nessa direção. E é o que eu tenho a falar sobre isso. Escândalos desse tipo precisam ser rigorosamente investigados e as provas têm que ser examinadas com extremo rigor e têm que ser tornadas públicas e transparentes para que o povo conheça essas provas. E que isso informe eles, inclusive, em suas opiniões sobre a política. Isso é muito importante. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo, gente. Fontes e mais informações sobre o canal tem no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.